Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje o nosso objetivo aqui desta aula é realizarmos um raio-x, né, da nossa banca IBAN, das duas últimas provas que foram apresentadas desculpa, lá em Arraial do Cabo. Domingo agora nós teremos mais uma prova, agora serão as provas de nível médio. Em breve teremos as provas de Cachoeiras de Macacu, possivelmente vai ser a mesma banca para Saquarema e outros concursos que o IBAN realmente tem tomado aí à frente nas realizações, né? Há um burburinho de que possivelmente nós teremos um novo concurso para Búzios, nós teremos aí também um novo concurso para. Oh, meu Deus, eu esqueci o nome do lugar, passei por ele esses dias. Não é São Pedro da Aldeia, não. Não, também não é Arraial do Cabo, Rio das Ostras, né? Concurso também para Rio das Ostras e possivelmente é a Banco né, que pega essa área toda aí para fazer a resolução. Guapimirim não sei se vai ser o IBAN, né? Espero que não seja o Ian, que foi o mesmo de Magé. Araruama também, né, Lene? Araruama tá para sair e IBAN geralmente pega essa área aí. Vamos ver. O último não foi o IBAN, mas talvez neste seja. Bom, o que que eu tenho para comentar, conversar com vocês? Eu sei que todo mundo, o maior desafio, acho que todos enfrentaram, né? Foi o sentido de. Foi, foi INCP, né? Foi isso mesmo. Eu lembro, eu fiz esse concurso. Eu não sei, porque tiveram alguns grupos que eu mandei uma outra prova, né? Mandei de inspetor e não de supervisor. Mas não tem problema, é a mesma proposta pelo que eu vou comentar. Eu não vou comentar a parte específica, eu vou comentar a parte de português, legislação e lá em redação, tá? É isso aí que nos interessa. Fazendo um panorama geral, o que que eu observei mais uma vez, que é aquilo que eu já era muito característico, eu já havia conversado com vocês. A parte de conhecimentos específicos. Precisam ter muito cuidado com a parte de conhecimentos específicos, tá? Por que que a gente precisa ter cuidado com a parte de conhecimentos específicos? Muito dada. Dada no sentido de ser muito fácil. Uma leitura muito tranquila, bem calma, você consegue resolver quase todas as questões com extrema certeza, tá? E isso é um problema, porque quando nós temos provas com conhecimentos específicos, que tem um valor de 3 pontos, em que todas as questões são extremamente fáceis, qualquer erro é fatal. Então, eu estou olhando aqui uma prova de supervisor escolar que teria, né, a possibilidade de muitos candidatos gabaritarem, de muitos candidatos de 90 pontos, que é o total, tirarem 88, 89, 86, 87, 85. Acredito que a nota de corte, inclusive, para este cargo aí, deve ficar na média de 84 ou 85 pontos. Isso na ampla concorrência, né? Lá na PPP, talvez um pouco menor, mas mesmo assim eu já vi alguns candidatos cotistas com mais de 85 pontos. Os PCDs têm uma galera com mais de 84 pontos. Então, o que que eu preciso pensar? Poxa, professor, a nota de corte está muito alta, a galera está estudando muito. Não foi muito assim, sabe? A prova específica, ela não exigia daquele candidato que estudou. O candidato simplesmente que lia a prova com muita tranquilidade, ele fazia as questões de forma muito assertiva. Uma ou outra que dava ali uma dificuldade para você determinar qual é o tipo de gabarito. E é esta, né, uma ou outra que simplesmente determinou a vida de muitos candidatos, daqueles que conseguiram realmente subirem muito, daqueles que infelizmente perderam 3 pontos por conta da parte específica. Então, o que que eu já vou avisar para vocês? Vão com tranquilidade para resolverem a parte específica, porque ela não é complexa, tá? Então, assim, não exigia muitos conteúdos extremamente aprofundados. Não tem problema, Divino, é a mesma coisa, tá? O que eu vou analisar é a mesma coisa, porque elas ocorreram no mesmo turno, então a galera fez a mesma prova. O que mudou foi o conhecimento específico, tá? Então, o que eu vou comentar com vocês na parte de português, de redação, legislação, todo mundo fez igual.
Então, assim, a parte bem específica, ela está muito tranquila. Então, precisam ter bastante atenção. Orientações que eu vou falar com vocês, que eu percebi que isso tem vindo muito forte agora no IBAN, né? Que antes não era uma postura tão assertiva. Mas a galera que estudou o Plano Nacional de Educação fica muito fácil. Por quê? Desde o momento que eu oriento a vocês que o Plano Nacional de Educação, construído, né, em 2014, tem a relação decenal, nada que os outros municípios, estados ou Distrito Federal venham construir precisam, né, fugir. Nada pode fugir daquilo que o Plano Nacional estabelece. Por quê? O IBAN tem exigido bastante o Plano Municipal de Educação, o PME. Então, se você não fez a leitura ainda, que vai fazer o concurso no domingo, do PME para Arraial do Cabo, eu recomendo que você faça, tá? Eu já tenho um arquivo compilado, eu vou disponibilizar lá para vocês lá no grupo, para quem já é meu aluno de Arraial do Cabo, para vocês darem uma olhadinha. Para quem é meu aluno em Cachoeira de Macacu, que nós vamos enfrentar o IBAN já já, também vou disponibilizar o PME, porque eu já tenho esse PME. Eu preciso que vocês façam uma leitura atenta. Atenta no sentido de observarem dados não, né? Observarem porcentagens. Palavras como ampliação, universalização, 90%, 95%, 75%, construção de níveis, observarem as estratégias. O IBAN tem exigido muito isso. Então, se você vai fazer o concurso agora para o IBAN, precisa ter na sua cabeça o seguinte: cara, quem tem. Eu posso disponibilizar também de Saquarema para vocês, tá? Disponibilizo lá no grupo. Vai fazer a prova para o IBAN, precisa ter na cabeça, eu preciso saber o plano municipal de educação. Claro que nada que esteja aqui será diferente do que vimos no Plano Nacional de Educação. Porque ele não pode ser diferente, ele não pode propor uma meta inferior. Ele precisa propor a mesma meta no sentido de percentual ou superior àquilo que era proposto, que foi proposto. Então, é importante. O que que vocês vão precisar fazer? É um documento extenso? Um pouco, porque vocês vão encontrar 20 metas, um minutinho. E dessas 20 metas, vocês vão encontrar as estratégias. Oi, deixa eu dizer. Tá? Pessoal, acho que tem alguém com o microfone ligado aí, tá? Atenção, por favor. Então, vai ser necessário que vocês façam a leitura das 20 metas e observem as estratégias. O que que a banca tem cobrado bastante? A meta tal do Plano Municipal de Educação estabelece isso, isso e aquilo. Qual é a porcentagem? Gente, por favor, né? Mas é o IBAN. É porcentagem. Ele quer que você diga se são 90%, se são 85%, se são 100%, se são 95%. Ele quer isso e você tem que saber. Ou traz a meta. A meta um fala a respeito da educação infantil, nisso, naquilo, naquilo outro. Marque uma estratégia que existe no Plano Municipal de Educação referente a esta meta. Então você faz uma leitura atenta para observar quais são as estratégias que condizem com a meta da educação infantil. Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês? Então, assim, é um tipo de atividade que precisa ser feito urgente para quem vai fazer a prova domingo, ou para quem vai fazer a prova para Cachoeira de Macacu ou para Saquarema, tá? É um exercíciozinho de revisão que neste final precisa ser feito. Para a galera que está comigo em Arraial do Cabo, eu devo conseguir dar uma aula para vocês na quinta-feira sobre o Plano Municipal de Educação, tá? Eu vou abrir aqui uma livezinha para a gente comentar. Vou tentar fazer umas estratégias de verdadeiro ou falso, no sentido de memorizar aqueles dados, aqueles percentuais, as estratégias. Então eu peço que, por gentileza, vocês façam a leitura. Se você está estudando para Arraial do Cabo domingo, faz a leitura do PME. Se você está estudando para Saquarema, PME de Saquarema. Se você está estudando para Cachoeiras, PME de Cachoeiras. O IBAN tem exigido. As provas têm aparecido, assim, mais ou menos de duas, três, quatro. Vem provas com até 5 questões sobre o Plano Municipal de Educação. E está dentro da parte de conhecimentos específicos, valendo 3 pontinhos. Também pode estar na parte de legislação geral, naquelas questões que valem somente 1 ponto, tá? Então é importante que vocês façam a leitura desse material. A parte específica eu já comentei com vocês, ela está uma questão bem tranquila, bem possível aí
Pode entrar no privado, pode entrar no contato sim, tá? Tá uma prova bem tranquila, bem amena, no sentido de vocês conseguirem realmente atingir tudo aquilo que a banca vai solicitar. Se você vai fazer a prova para domingo, que é cargo de nível médio, eu sugiro que você faça, né, a revisão de alguns assuntos basilares. Orientação que eu vou dar para você. Pegue a prova de pedagogo, até a Helena falou aí, ó, e faça como revisão a prova de pedagogo. É inclusive uma prova que eu vou comentar com vocês específica, porque ela tá muito boa. Muito boa no sentido de revisar mesmo os conteúdos. Ela pega parte da BNCC, ela pega parte da LDB, ela pega os teóricos ali para a gente observar, teoria de currículo, PPP. Tá uma prova muito bem construída, muito bem diversificada. A parte de conhecimentos específicos, tá? Então dá uma olhadinha nisso aqui. Todo mundo que vai fazer a prova para o IBAN precisa olhar a prova de pedagogo de Arraial do Cabo, tá? Então ela tá muito boa. Vocês vão olhar e falar assim, cara, essa prova tá bacana, né? É um sentido de você perceber quais conteúdos pedagógicos e legislativos estão sendo cobrados. Pouco se exigiu a respeito da BNCC, que é muito característico do IBAN, não solicitou nesses últimos concursos, né? Eu tenho, Francines, depois eu coloco lá no grupo para vocês. Tem todas as provas. Porque é assim, o IBAN libera um dia ou 2 dias no máximo. Depois ele tira do site e é um inferno para você conseguir pegar essas provas de novo. Então eu já catei a de pedagogo porque eu acho bacana para gente pensar. Posso disponibilizar lá. Então, o que que vocês precisam perceber? É, Teorias de aprendizagem precisam lembrar. Piaget, Vygotsky, Ausubel e Valon. Esses quatro, ó, não podem deixar de estudar para a prova. Tá? Ah, professor, vou fazer prova domingo, vou fazer para Cachoeira e Saquarema. Não pode deixar de estudar. Precisa saber. Tá comigo lá no curso? Lá na plataforma tem uma aula de teorias de aprendizagem, tá? Fala desses quatro autores especialmente. Precisam saber dos estágios que Piaget coloca: sensório motor, concreto, operatório concreto, todos esses vocês precisam saber. Porque a banca tem exigido isso bastante, tá? Então, ó, não posso deixar de revisar Piaget, não posso deixar de revisar Vygotsky, alguns escrevem com Y, com I, Valon e Ausubel, tá? Então, aqui, Piaget e Vygotsky vocês já estão carecas de compreender. Valon é aquele autor que fala da relação da afetividade. E Ausubel é aquele que fala sobre a aprendizagem significativa, das inteligências múltiplas, tá? Então é importante aí ter atenção a esses autores. Clássico, nós já sabemos, está super tranquilo. PPP, uma coisa que bem bacana que eu acho que precisa dar uma revisada, noção de currículo, tá, pessoal? Caiu uma questão, inclusive na parte de supervisor, aqui na supervisor escolar, que a galera deu uma ponteada no sentido de entender a teoria crítica e a teoria pós-crítica. Então precisa ter um pouco de cuidado com esse tipo de conteúdo, tá? O que a gente não pode esquecer de estudar sempre e fazer um processo de atualização, LDB. Cara, LDB é clássico. E quando o IBAN exige, pouco você não vai saber. É aquele tipo de questão que você vai olhar e falar assim, pô, é isso, eu já sei tudo. Porque você tá careca realmente de estudar um pouco sobre a LDB. No sentido da organização da educação. Eu sempre falei para vocês, o IBAN sempre pede, gente, qual é a organização nacional, qual é a organização da educação básica? Pediu de novo. Só que ele pediu assim, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Por que que ele colocou pré-escola e não educação infantil? Porque o enunciado pedia aquilo que era obrigatório. Então, o que é obrigatório? A gente sabe que creche não é, mas pré-escola sim. Então, é muito importante. Diretrizes, também as diretrizes nacionais de educação básica. As DCNEBs caíram bastante, né? Então, o que que a gente precisa ter bastante atenção? Eu vou mostrar uma questão aqui para vocês, que a galera, ó, perfil de IBAN, que precisa ter muito cuidado, tá? Metodologias ativas, pedagogia de projetos, sempre cai bastante. Ó,
Olha a questão 37. O IBAN, infelizmente, tem esse péssimo hábito. É horrível, eu detesto quando faz isso. Porque parece que a banca tem preguiça de elaborar prova, né? Mas é característico desse tipo de banca mesmo. Ele vai lá no normativo, no legislativo, no documento, pega qualquer parágrafo, joga o parágrafo aleatório e você precisa dizer de onde aquele documento vem. O que que é aquele documento? Que documento é esse? Aqui, quais são as estratégias que eu sempre falo, né? E foram as estratégias que eu também usei na hora da prova para tentar resolver. Quando você encontra esse tipo de questão, que ela pega o fragmento de uma lei ou o fragmento de um tipo de concepção pedagógica, você precisa buscar as palavras-chave. Então, eu tenho, constitui isso como orientações, princípios e fundamentos. Colocou, é, gente, ela repete, eu falo para vocês que ela é repeteco. Ela não disponibiliza a prova porque ela sempre repete as questões. Quando eu vejo aqui orientações, princípios e fundamentos, eu já sei que são diretrizes. Só que aí eu olho para cá e falo assim, cara, diretrizes. Letra A, diretrizes, B, diretrizes, C, diretrizes, D, diretrizes. Falei, putz, já não posso tentar ser mais assertivo porque eu sei que diretrizes são todas. Para o planejamento, execução e avaliação da educação. Todas as diretrizes educacionais servem para isso. E tem por meta, opa, quando eu vejo aqui por meta, eu sei que é o objetivo dessa diretriz. Qual é o objetivo dessa diretriz? Promover uma educação de cidadãos atuantes e conscientes no seio da sociedade multicultural e pluriétnica. Matei a questão aqui. Vejo que é multicultural, é multiculturalismo. Vejo que é pluriétnica, está pensando na relação étnica da pessoa, né? Da formação dos indivíduos, do respeito a isso. Multicultural e pluriétnica, só consigo associar o quê? Diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais para o ensino e história da cultura afro-brasileira e africana. Gabarito letra D. Então, são as palavras-chave que você vai observar e falar assim: eu vou marcar por conta da palavra-chave. E é isso que o IBAN vai exigir. Professor, ele está exigindo que eu faça a leitura completa. Nem ele fez a leitura completa. Ele simplesmente abriu o arquivo, pegou um parágrafo lá que achou que tivesse mais sentido e joga para a prova. Tá? Então você precisa fazer uma leitura bem atenta a esse tipo de questão. Tá ok? Ó, questão 38. De novo, de acordo com a LDB, a educação básica obrigatória. Então, quando eu penso na obrigatória, eu desconsidero aquilo que é facultativo, né? Já saiu o gabarito já, Helena. Dá uma olhadinha lá na questão para você, tá? Já saiu o gabarito. Se é obrigatória, creche obrigatória? Não. Ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Ensino superior não faz parte da educação básica, tá fora. Ensino fundamental, ensino médio, educação especial. Educação especial é uma modalidade. Gabarito marca para mim aqui, ó, letra B. Todo ano. No dia realmente a gente fica um pouco mais aflito, mas precisa, gente, tentar buscar pela relação de calmaria. Não pode fugir, pelo amor de Deus, gente. Precisa estar calmos, precisam estar mais tranquilos, né? Ó, questão de número 40 veio aqui pedindo sobre o plano municipal de educação de Arraial do Cabo, lá na meta 5. Como que a gente faz esse tipo de questão? A estratégia. Cara, se é um plano municipal de educação, eu sempre avisei a vocês, olha, o plano nacional de educação é diferente da BNCC. Muita gente errou essa questão por isso. A BNCC diz que a alfabetização ela precisa ocorrer até o segundo ano, o ciclo. O Plano Nacional de Educação, que é lá de 2014, a BNCC de 2017. Então, o Plano Nacional de Educação diz que a alfabetização é até o terceiro ano. Se eu preciso construir um plano municipal de educação, ele tem como base o PNE. Então, não pode ofertar aquilo que é diferente. Então, se o Plano Nacional de Educação prevê que é ao terceiro ano, plano municipal também precisa prever isso. Gabarito marca para a gente a letra C.
tá? Então precisa ter bastante atenção a essas construções. Eu vou, durante a semana, fixar alguns tópicos com vocês, para vocês observarem. Olha para cá. Olha a questão de número 35. Mais uma daquelas, né, de brincar de charada, de o que é. É construído pelas experiências, palavras-chave que vocês precisam olhar. Cara, se eu tenho experiência escolar que se desdobra em torno do conhecimento, pelas relações sociais, articula a vivência e saberes dos alunos, com os conhecimentos acumulados, que vai construir identidades estudantes, eu estou falando de sistema de ensino? Não. Sistema de ensino não são experiências. Eu estou falando de projeto curricular da educação de jovens e adultos? Não, porque isso aqui está muito fora da casinha. Eu falo de projeto político-pedagógico, eu falo de PPP. O PPP, ele está atrelado diretamente às experiências escolares? Não. O que está diretamente ligado às experiências escolares é em torno do conhecimento, e aqui eu interpreto conhecimento também como conteúdo, é o currículo do ensino fundamental. Gabarito marca para a gente a letra C. Então, quais estratégias precisamos ter para resolver essas questões do IBAN? Questões que chamam-se, né, de o que é o que é. Olhar a citação, o fragmento, buscar as palavras-chave e associar com a alternativa que ele demarca, tá? Então vocês vão perceber que essas questões já caíram. Ó, já pode desclassificar as questões de estatutos de lei orgânica porque elas já caíram e não vão cair de novo, tá? Essa daqui, inclusive, é 32, é só realmente para quem leu especificamente o tipo de estatuto, tá? Ficou acompanhando ali, estudou bastante o estatuto e a lei orgânica. São questões de memorização, ok? Na parte de português, essa prova da manhã, achei uma prova muito fácil, muito fácil. E aí, felizmente, a galera também achou fácil, né? Porque também está estudando, está fazendo as questões ali constantemente e acertou de 7 a 10 questões. O ideal aqui é que você acertasse de 8 a 9. O maravilhoso é que você gabaritasse a parte de língua portuguesa, tá? Bom, caiu mais uma vez, conjunção concessiva, mesmo que, ainda que, embora, em que pese, clássico, já avisado várias vezes, pessoal, o IBAN gosta da concessão, o IBAN vai pedir concessão. 26, questãozinha de análise morfológica, classificar as palavras de forma isolada. Então, eu tenho os dados, eu tenho a população, eu tenho o rádio, todos são substantivos. Aquilo que eu sempre bati na tecla e falei, gente, ó, vamos embora, presta atenção porque cai. Verbo. Informa e derrubou. Informa é uma ação que acontece agora. Derrubou é uma ação passada que fora concluída. Então eu tenho presente do indicativo e pretérito perfeito. Gabarito também marca a letra A. Questãozinha de pontuação e uma questão gringa. A questão 29, ela não foi difícil, mas ela fez como estratégia para induzir o seu candidato ao erro. Eu tenho aqui políticos. Qual é o raciocínio que a gente busca para esse tipo de questão? Acredito que muitos de vocês devem ter buscado isso, ou deveriam buscar. Políticos está no plural. Singular, lítico. Plural, políticos. Ou seja, este S, esta desinência, marca o plural de um substantivo. Em qual alternativa este mesmo elemento mórfico tem a classificação idêntica de políticos? Quando eu olho para lápis, eu não posso marcar lápis como gabarito, porque quem quem determina se é singular ou plural é o artigo. Então eu digo o lápis e eu digo os lápis. Ó. O S não demarca a relação de plural. É o determinante que faz isso. Então não pode ser a letra A. B e D não pode porque nós estamos diante de verbos. É, que tu cantes, mas nesse caso aqui, tu cantas, tu falasses. Então, nós estamos no campo da segunda pessoa, pronome da segunda pessoa. Então, aqui são relações verbais. Então, eu não posso marcar a letra B e nem a letra D.
Eu olho para recados. Recado é o meu singular. Plural, eu tenho recados. Olha a marcação de S. Gabarito, então, marca para a gente a letra C. Tá? Então, precisa ter atenção a esse tipo de questão. Ó, outra questão que a banca trouxe e que muita gente treme na base, mas treme assim de uma coisa muito boba, é o uso de tipos de oração. Na prova da manhã, caiu oração subordinada. Na prova da tarde, também caiu oração subordinada. E o que que bastava você saber? Simplesmente a função sintática. Aqui na número 30, bastava você saber se este que ele é um pronome relativo. Eu tenho o rádio continua sendo o canal que fala, sendo o canal o qual fala. Se eu sei que este que é um pronome relativo, tio Jonathan sempre falou o seguinte, preste atenção. Se o que é um pronome relativo, ele introduz oração subordinada adjetiva. E eu só tenho dois tipos. Eu tenho a que é explicativa e eu tenho a que eu considero restritiva. A explicativa, ela tem pontuação. E a restritiva não tem pontuação. Olhe para cá, tem vírgula. Não tem vírgula, então o gabarito marca para mim a letra A. Tá? Então, era um tipo de prova que ela realmente não estava difícil, né? Não estava complexa, não estava puxada, dava para a gente resolver. Então, isso facilitou muito. Por quê? A 28 seria enumeração, tá? Ser direto, ser acessível. Então, o que que a gente. Que bom, que bom. O que que a gente pensou aqui nesse tipo de prova? Por que que a prova ela vai vir com uma nota muito alta? Porque a parte específica veio tranquila. Dava praticamente aí para a galera acertar de 20, 18, 19 ou mesmo gabaritar. Português não veio puxando sarrafo, como geralmente no IBAN vem, tá? Porque o IBAN que realmente, ó, desce além em português. Não desceu. Legislação, o que a banca pegou dos candidatos foi a parte de legislação. E nem foi a legislação educacional, foi a legislação do próprio município. Porque, gente, errar uma questão dessa daqui numa prova super fácil é a questão. É um pontinho que te coloca para ter a redação corrigida, é um pontinho que te tira do traço de levar uma redação a ser corrigida. Então a prova em si de manhã, ela não estava uma prova complexa, ela estava uma prova tranquila, dava para fazer. Só que agora, o que pegou mesmo foi essa daqui. Esta deu uma rasteira em muita gente, que foi a questão da prova de redação, tá? Se fosse conjunção integrante, ah, tá. Deixa eu fazer um resuminho aqui para vocês pegarem, então. Se fosse conjunção integrante, só poderia ser substantivo, porque o que, enquanto conjunção integrante, introduz oração subordinada substantiva. E a substantiva tem as suas funções sintáticas que nós veremos. Sujeito, subjetiva, predicativa, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, tá? É isso mesmo, divino. Tá bom? Então sempre tem nessa questão. Daqui a pouquinho eu volto, gente, para passar o gabarito para vocês olharem, tá? Eu não vou comentar o gabarito completo, depois eu mando lá no grupo para vocês conferirem, tá bom? Mas a parte de interpretação, ela também estava muito tranquilinha. Texto foi um texto tranquilo. Eu achei o texto da manhã um texto muito bom de ser lido, né? Era informativo no sentido de trazer essas relações de pensar a respeito do rádio. Era um texto de caráter muito opinativo e tinha a marcação de uma opinião específica, né? Porque nós temos aqui a ideia do Joel, que é um traço bem importante que eu preciso comentar com vocês. Eu já vou até pegar agora. Obrigado aí para quem sinalizou que tinha que voltar na prova de português, que eu quero comentar com vocês o seguinte. Olha, o que que acontece? Uma galera perdeu aqui. Na prova
de supervisor ou qualquer prova que foi feita pelo turno da manhã, nós tínhamos um artigo de opinião. Esse tipo de questão é muito clássico no IBAN, tá, pessoal? De solicitar qual é o gênero de discurso. Ele traz o texto e pede para que você diga se é um artigo de opinião, se é uma reportagem, se é um editorial, se é uma notícia. O que que a gente consegue perceber? O texto da prova da manhã, ele trabalhava com relações opinativas. Nós temos a marca da subjetividade. E o que que ocorre que é muito importante? Aqui nós temos um artigo de opinião. Por que que é a presença de um artigo de opinião? O artigo de opinião, ele é um texto que trabalha com a subjetividade. É a fala de uma pessoa. Cuidado com isso, tá? E na prova da tarde, a banca pediu um outro tipo de prova, né? Um outro tipo de texto. E também era um texto opinativo. Era um texto que trabalhava com uma opinião. E a banca pediu o seguinte: o texto é de cunho jornalístico e opinativo. A banca já deixou claro. Ó, eu tenho aqui a ideia da opinião. Serve para apresentar o posicionamento crítico de determinado grupo sobre os principais assuntos do momento da publicação. Muita gente marcou como artigo de opinião. Interpretem o artigo de opinião como a ideia de uma pessoa. Artigo de opinião, uma marca de subjetividade de uma pessoa. No texto anterior, era do Joel. Quando eu tenho um texto opinativo de uma revista, é editorial. Então aqui o gabarito marca para a gente a letra B, tá? Então precisa ter muito cuidado com isso. Muito. Eu sei que essas ideias são bacanas, mas na hora da prova a gente até esquece. E tá tudo bem. Só que agora eu preciso que vocês tenham noção disso, para caso aconteça de cair no domingo a mesma proposta, porque pode ocorrer, precisa ter bastante atenção, tá? E ela não vai cair em Arraial do Cabo, mas vai cair no próximo concurso, porque ela não muda, tá? Ela não tem muita muita mudança, porque na verdade a reportagem ela pensa mais numa estrutura, é num suporte, tá? E a reportagem não tem tantos elementos narrativos quanto a notícia, lembra? A notícia, ela precisa ter um lead. Então, deixa eu descrever aqui. Já vou falar do editorial do artigo de opinião. Deixa eu falar do editorial do artigo de opinião, aí eu passo para a notícia. Ó, o editorial e o artigo de opinião, eles são textos opinativos, né? São textos argumentativos. Isso aqui a gente já consegue perceber claramente, tá? Então, são textos argumentativos. No artigo de opinião, a subjetividade ela é dada por uma pessoa. E o que que é importante aqui para você pensar no dia da prova? A pessoa assina, tem uma assinatura de uma pessoa. Quando você trabalha com editorial, a perspectiva é de um grupo. E quem assina geralmente é a revista, é o jornal, não é a pessoa. Essa questão aqui foi muito maldosa e a banca conseguiu derrubar muita gente, tá? Muita gente. Então, o que que acontece? Vou mostrar para vocês aqui o texto. Ó, nós temos um texto, PJ aquece mercado de trabalho, mas impõe desafios. Folha de São Paulo. Folha de São Paulo é uma revista, é um jornal, é uma ideia construída por um grupo. Então aqui eu tenho um editorial. Se vocês realizarem a leitura do texto, vão perceber que tem marcas opinativas. Igual aqui no último parágrafo, ó. Recalibrar a tributação de salários e lucros e delimitar o alcance do simples e do MEI são temas a serem tratados desde já. Isso é a marca de opinião, é o que eu considero ser relevante a ser tratado, tá? Então, aqui eu tenho a marca de um editorial porque quem assina é uma revista, é, um, é, uma, é uma empresa específica, é um jornal. Quando você pega o artigo de opinião, quem assina é uma pessoa. Aqui
Quem assinou foi o Joel. Marcou a relação de assinatura de uma pessoa, artigo de opinião. Marcou a assinatura de um grupo, de uma revista, de um jornal, é um editorial. Né? Mas aprenda para nunca mais errar. Foi, deu para entender aí nesse campo? Deu retorno aí para mim, por gentileza. Não só aqui aí na tela aí para ver se vocês entenderam. Ok. Agora vamos lá. O que que acontece? A relação da notícia para a reportagem, ela está muito ligada na estrutura, né? A reportagem, a reportagem, ela aprofunda muito mais. E ela está veiculada às questões midiáticas, né? Ela busca todos os dados com muita cautela, ela faz uma análise minuciosa. A notícia não. A notícia, ela tem o objetivo de retratar um acontecimento. Ponto. Então, desabou uma ponte. Ela vai fazer uma notícia sobre o fato da ponte ter desabado. A reportagem não. A reportagem vai por trás. Por que que foi, desabado? O que que levou isso em consideração? Quais possíveis pessoas são envolvidas? Ela vai investigar toda uma situação. A notícia é rápida e prática. É pá e pum. Ela noticia acontecimento. E a notícia tem uma estrutura muito fixa. Qual é a notícia, a estrutura fixa da notícia? Ó, ela tem o que a gente chama de lead, que está geralmente, no primeiro parágrafo. No primeiro parágrafo de uma notícia, você sempre vai encontrar o lead. Quem, o que, quando, como, onde. Essas perguntas sempre serão respondidas no primeiro parágrafo. Quando, por exemplo, aparece uma notícia que você pega o jornal, agora nem pega o jornal, né? Mas vê, por exemplo, nas redes sociais e algo do tipo, diz assim: Fulano, 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 de 21 anos, e Ciclano, 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 de 32 anos, estavam no apartamento em Copacabana, né? Jantando, não sei o que, não sei o que lá, com Fulano, Fulano, Fulano. Né? A, a mulher foi presa em cativeiro por conta disso, por conta daquilo. Os peritos estão observando a situação. Sempre vai ter assim. O lead é o primeiro parágrafo de uma notícia que ele vai trazer todos esses dados informativos. Se você lê manchete, possivelmente no subtítulo, e o primeiro parágrafo trazendo todos esses dados aqui, você está diante de uma notícia. É claro, é fato. Aqui, por exemplo, ó, eu leio o primeiro parágrafo, não tem esses dados. Mesmo com o avanço da internet, do streaming, das redes sociais, o bom e velho rádio, não tem nada disso. Eu já descarto o fato de ser uma notícia. Eu olho para o texto da outra prova e vejo o seguinte, ó. Os números do trabalho no Brasil passaram por mudanças relevantes desde a grande recessão de 2014 e 2016, em parte influenciado pela reforma. Não tem as marcações narrativas daqueles elementos, tá? Então essa aí é uma diferença bem, bem bacana para a gente pensar. A manchete é como se fosse o título. É o título, tá? De uma notícia. E aí, geralmente, vocês vão encontrar uma manchete, precisa ter. Algumas apresentam o subtítulo. Mas o subtítulo, ele é facultativo, tá? Agora, o lead que ocorre no primeiro parágrafo, do primeiro parágrafo até o segundo, ele é o obrigatório. Eu preciso de todos esses elementos para compor uma notícia. Se não tiver, descaracteriza o gênero. Bom, então voltando, né, para a prova lá da manhã, o que que nós tivemos aqui de grande desafio, né? Eu achei o tema da redação bacana, o tema da redação foi um tema muito bom, é o tema da manhã, falando, né? Gostei porque a banca deixou bem claro algo que ela não faz, isso não é comum do IBAN, tá? Eu ainda acho, eu ainda acho que a banca colocou isso aqui por um erro, tá?
Juro para vocês, isso aqui não é característico do IBAN fazer. O IBAN não faz isso. Não faz. Portanto, que na prova da tarde, nenhuma prova tinha, porque ele não tem esse caráter. Não esperem que ele faça isso no domingo ou nos outros concursos. Ele não faz. Aqui foi uma pequena exceção, a exceção da exceção, tá? E aí, o que que eu acho? Ou copiou e colou de algum lugar e jogou, ou ele colocou isso daí porque pensou o seguinte, cara, eu vou pedir muita coisa, então eu preciso que o meu candidato pelo menos tenha um norte do que precisa ser seguido. Porque a banca, gente, ela pede, se ela pedisse só esse tema, tava ótimo. O papel dos profissionais da educação na promoção da equidade, da inclusão, do respeito à diversidade na educação básica. Ótimo. O tema aqui, você olha e fala assim, dá para trabalhar muito bem. Só que o que acontece? O texto norteador traz a definição de educação básica e do papel efetivo dos sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. A partir da leitura e da reflexão pessoal sobre o tema, elabore um texto dissertativo argumentativo que aborde, ó, vou marcar, a importância de reconhecer os estudantes como sujeitos em desenvolvimento com identidades culturais, sociais e emocionais diversas. O papel dos profissionais da educação, orientadores educacionais, inspetores escolares e supervisores na construção de ambientes escolares inclusivos que respeitem os tempos e trajetórias individuais. A necessidade de articulação entre etapas e modalidades de educação básica, considerando as especificidades de cada contexto escolar. A responsabilidade da escola em dialogar com a família, o Estado e a sociedade para garantir acesso, permanência e sucesso escolar. E a relevância do projeto político-pedagógico como instrumento de transformação e garantia de qualidade educacional. Era o quê? Era um TCC? Era uma dissertação? O que que ela queria, na verdade, né? O que, né? Não dá, é impossível, né? Tentar escrever isso aqui dentro de 30 linhas, rapaz. Como é que eu faço isso tudo? Então, eu acho que eles colocaram esse tema aqui. Eu tenho duas suposições, tá? Eu tenho duas suposições. Ou colocar o tema porque realmente foi um copy-cola, ou colocar o tema assim, ah, eu vou pedir tanta coisa, né? Pelo menos eu vou nortear aí, ó, escreve sobre isso, né? Para não matar aí a cabeça do candidato. Então, foi muito complexo. Complexo no sentido de, cara, eu tô falando isso, tá, gente? No sentido de mim, pensando aqui, eu, enquanto candidato, que sentei lá e falei assim, ah, eu vou fazer essa prova aí, né? Eu vou mais mesmo para fazer a parte de redação que eu gosto, né? Então eu vou, faço de uma forma que geralmente eu oriento vocês, e faço de uma forma um pouco diferente para ver o que que a banca acha. Para que nas próximas turmas, né, nas próximas aulas, eu consiga orientar a galera, né? Falar, ó, faz isso, 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 porque o IBAN aprova, que eu já fiz, deu certo. Então eu sempre faço isso. O que que eu fiz aqui, né? E é a sugestão mais assertiva que a gente precisa cumprir. Tem muitos tópicos. Só que, se tá numa prova de concurso, se a banca coloca todos os tópicos, dane-se, cara. Você tem que dar um jeito de falar sobre todos os tópicos. Eu não posso só falar do tema, porque a banca está dizendo aqui para mim, você tem que elaborar um texto dissertativo que aborde. Então, no seu texto, você precisa falar desses tópicos. Eu fiz, pensei, organizei da seguinte maneira, com uma estratégia bem bacana. Por quê? Não sei se vocês vão conseguir pensar aqui comigo, no sentido de organizar as próprias ideias. Vejam que essas ideias, elas meio que se correlacionam. Por quê? Eu tenho o seguinte, ó, a importância de reconhecer os estudantes como sujeitos em desenvolvimento com identidades culturais, sociais e emocionais diversas. Então, eu tenho que pensar aqui que o meu primeiro tópico seria reconhecer é, os estudantes com suas singularidades. Vê se vocês concordam comigo.
Reconhecer os estudantes com suas singularidades, né? Esse é o trabalho. Tipo assim, cara, tem que reconhecer os estudantes com suas singularidades. Pessoal, eu preciso que vocês concordem aqui comigo no sentido da organização da ideia, tá? Depois, eu tenho que falar sobre o papel dos profissionais de educação. Então, ó, A. Papel dos profissionais da educação. Vocês concordam comigo? E olha como que eu pensei. Que o papel dos profissionais da educação é reconhecer os estudantes com suas singularidades. Concordam comigo, gente? Sim ou não? Sim ou não? Né? Então, papel dos profissionais de educação. Qual é o primeiro papel que esse profissional tem? Reconhecer os estudantes com suas singularidades. Porque se ele reconhece os estudantes com suas singularidades, ele vai construir ambientes escolares inclusivos que respeitem os tempos e trajetórias individuais. Então, o meu primeiro argumento foi papel dos profissionais de educação. Olha o que eu fiz, né? Tentar organizar aí. Eu tenho um outro tópico a ser seguido: a necessidade de articulação entre etapas e modalidades. Gente, quem é que precisa orientar, capacitar, formar esse profissional? A gente não tem que entender que o aluno que sai de uma etapa para outra, numa perspectiva de ruptura. A gente precisa entender isso numa perspectiva de continuidade. A criança sai lá do pré-2 e vai para a alfabetização, vai para o ensino fundamental, acabou. Aqui não tem brincadeira, aqui não tem dia de parquinho, aqui tu tem que copiar no quadro, aqui tu tem que pegar caderno, tem que ler, é totalmente diferente. Não. A gente não tem que interpretar isso como estratégias de ruptura. É preciso entender isso como uma proposta de continuidade. Então, é o papel do profissional de educação, na figura do orientador, do inspetor de supervisor, como a banca está direcionando aqui, articular as etapas e modalidades. Orientar isso nesse tipo de organização, tá? O que que eu fiz lá na hora da prova? Exatamente isso daqui. O que que eu coloquei como meu primeiro argumento? Argumento um. Isso foi o que eu fiz, tá, pessoal? E é o que eu possivelmente orientaria. Muito difícil, muito, professor. Não é fácil, não é fácil. O tema não foi muito grande, foi absurdo. E aí a banca vai ter que ser flexível em muitas coisas para corrigir, porque muita gente não vai tentar falar de tudo. E tá tudo bem, meu amigo, porque não tem como você pedir isso para 30 linhas, tá? Mas o que que eu organizei? Meu primeiro argumento, papel dos profissionais de educação. Puf. No desenvolvimento, eu vou falar sobre o quê? A importância, a necessidade de reconhecer os estudantes com suas singularidades, no sentido de promover ambientes escolares inclusivos, e no papel da orientação em grupo com os professores, com a equipe, no sentido de articular as etapas e modalidades, no sentido de entender isso como uma continuidade e não por uma ruptura. Agora eu vou lá para o outro. Agora eu vou mostrar para vocês o meu argumento 2. A banca está pedindo a responsabilidade da escola em dialogar com a família, o Estado, a sociedade, para garantir o quê? Acesso, permanência e sucesso escolar. Meu segundo argumento foi sobre responsabilidade da escola. Você pode colocar responsabilidade da escola ou até mesmo o papel da escola, já que você está falando de papel dos profissionais de educação. E qual seria aqui o papel da escola? Eu vou dizer lá no desenvolvimento que ela precisa dialogar com a comunidade e os órgãos competentes e precisa, nesse diálogo, o quê? Construir um projeto político-pedagógico que seja capaz de transformar e garantir uma educação de qualidade. Então, vem aqui, ó, construção do PPP.
todo momento, a todo momento, defendendo o quê? Porque é o que a banca quer que você fale. A todo momento você precisa defender que esse aluno tem que ter direito ao acesso, ter direito à permanência e ter direito ao sucesso escolar. Você só garante isso tudo se este aluno ele se sente inclusivo. Então, eu vou trabalhar com a inclusão. Se você trabalha, respeita a diversidade, e se você quer realmente que essa criança tenha sucesso escolar, você trabalha com a justiça social, ou seja, a equidade. Essa foi a organização diante desse caos instaurado que o IBAN fez para tentar otimizar. Difícil, muito difícil, cara. Eu não tô aqui falando para vocês, tipo assim, ai, professor, foi muito bom. Eu não consigo trazer. Eu não esperei, gente, fazer a prova. Eu deixei a prova lá com o policial, pelo amor de Deus, vou esperar até tarde, não, que eu já tô. Mas eu vou trazer a prova para vocês olharem. Quando saírem lá, eu falo, tá? Mas é uma estratégia mesmo para vocês conseguirem. Porque qual é o maior desafio? Olhem para cá, para mim, por gentileza. O seu maior desafio vai ser só organizar. Porque você vai conseguir falar do tema. O tema não é difícil, você só precisa organizar as ideias. E é isso que o IBAN quer que você tenha a capacidade no dia da sua prova, de organização. E o mais difícil é justamente este. Escrever, beleza. Agora que eu organizei aqui, vai dizer que vocês não vão conseguir escrever. Do papel do profissional de educação, reconhecer os estudantes, articular a etapa e modalidade. Depois vou falar qual é o papel da escola para dialogar com a comunidade, para garantir que esses alunos estejam realmente dentro do espaço escolar, para que faça uma construção de um PPP de forma participativa. Você consegue organizar tudo, tudo bonitinho aqui, ó, em perfeito estado. Porque a dificuldade realmente ela é de organização. Mas aí, a banca realmente pediu o tema deste tamanho, tá? Deste tamanho. Realmente muita gente não vai ter essa linha de raciocínio, de interpretação mesmo, tá, Vivi? Mas o que que eu quero propor? Qual é a minha ideia aqui? Fazer com que vocês tenham isso nas próximas provas. É criar essas estratégias para as próximas provas, tá? Então, assim, é um exercício mesmo. É exercício mesmo. Exercício do ato de pensar, tá? Dava para fazer? Não dá para fazer, meu filho. Uma coisa absurda, porque cada exigência aqui, né? Pior que a própria FGV. Que isso? Quer ser FGV agora, né? Exigindo tanto. Nem a FGV exige tudo isso, né? O que que eu fiz de estratégia, tá bom? O que que eu acho bacana para vocês pensarem. E isso eu vou orientar durante essas últimas semanas e para a galera que está estudando comigo para Cachoeiras e para Saquarema. Viram que a banca não pediu nenhum exemplo? Professor, a banca não pediu exemplo nenhum. O que que você faz lá na sua conclusão? Vem aqui, ó, estilo Enem mesmo, ó, coração sagrado e propõe uma solução. Propõe uma solução bonita. Propõe uma solução bonita. Como assim, professor? Propõe uma solução. Cara, eles não estão falando do papel dos profissionais para garantir equidade, inclusão, respeito à diversidade? Então você propõe uma solução aqui. O que a escola, o que os profissionais podem fazer para garantir que haja realmente mais inclusão, mais respeito? Aí você vem aqui, ó, como proposta interventora e diz que os profissionais de educação junto, né? Aqui porque ele falou dos profissionais de educação mais de cargo técnico, mas você pode somar aí com a própria escola, pode somar com a comunidade local, tá? Com a comunidade escolar. O que, professor? Propor feiras, projetos, passeios que visem justamente o trabalho com a diversidade, com a inclusão. Você só propõe uma açãozinha.
Para fechar. Ah, ó, então o que que você pode fazer? Ah, propõe uma solução então de formação continuada. Tá, aqui ainda estou falando da manhã, tá, gente? Propõe como solução, uma formação continuada. Vamos fazer uma formação continuada para que cada vez, né, mais consigamos aí desenvolver um espaço escolar mais formativo. Propõe uma soluçãozinha. Professor, é exigência? Não é. Ah, eu posso fazer só uma reflexãozinha para fechar? Pode, não tem problema. Mas a solução é uma boa estratégia. E vejam, gente, o texto motivador também ele estava trazendo muita coisa legal, tá? Ó, o texto motivador estava dando uma ideia de você implementar estratégias para promover diversidade cultural nos conteúdos diversos no currículo. O texto motivador ele estava deixando aqui bem claro para a gente, né, o que se chama de respeito, de diversidade. Então, o texto motivador ajuda muito. Tem que fazer uma leitura atenta referente a ele. E aí, o que que vocês acharam? Deu para clarear um pouquinho? Sim ou não? Deu para ajudar aí? Falar assim, professor, acho que deu para pensar, deu para. Foi? Mas, olha só, uma coisa que eu preciso que vocês levem em consideração. Eu acho que domingo. Eu vou tentar reescrever, Folhe. Foi o que eu falei, eu não peguei. Eu joguei lá e entreguei para Jesus, tá? Vou esperar aí quando sair. Então eu vou. Depois eu posso sentar para tentar reescrever para vocês. Mas foi justamente isso que eu fiz, tá? Foi essa organização aí. Eu geralmente, né, como eu já faço, já treino texto assim já tem um tempo, eu geralmente faço em 1 hora a redação. Eu demorei 1 hora e meia, 1 hora e 35 para fazer essa redação, porque tinha muita coisa para organizar, né? E assim, eu tinha que, na minha cabeça, tá, gente? Eu falei, pô, eu tenho que dar atenção a todos os tópicos. Porque agora eu também vou validar, né? O que que a banca vai entender. Porque se eu falei de todos os tópicos, ela vai avaliar todos os tópicos, ela vai dizer que eu não tive tanto encadeamento das ideias. Porque o que acontece? Não tinha espaço para rascunho, tá? Não tinha espaço para rascunho. O espaço para rascunho deste tamanhinho aqui que a banca colocou, abusada, não colocou nenhuma folha de rascunho igual a uma folha original lá, para você ter noção, pelo menos, da quantidade de linhas e do espaçamento. Isso não teve. Nem de manhã. À tarde teve até mais espaço para escrever, tá? Então, isso aqui é importante. Deixa eu falar lá da parte da tarde da redação, que daqui a pouquinho eu já tenho que abrir aqui a aula com a outra turma. Olha a da tarde. Vamos lá. O que que aconteceu aqui na tarde? Eu achei o tema bom. Gostei do tema da tarde. Achei um tema mais tranquilo que o tema da manhã, tá? No sentido de atendimento a todas aquelas exigências, tá? Esse tipo. Era um tema que falava sobre formação inicial e formação continuada. Depois falava sobre os cursos de EAD. E a banca fez o seguinte: olha, quando eu falo para vocês que ela não traz tema, 2 pontos, ela não traz. Foi uma exceção ali. Um apontamento que eu queria falar com vocês. A galera que vai fazer a prova lá para agora, para domingo, eu acho que não venha com tantas exigências, porque é uma prova de nível médio. Lembrando que essa prova é de nível superior, tá? Então possa ser que tenham menos abordagens, assim, no sentido de que ele não exija tanta questão. O que que eu acho que pode cair na prova de domingo e eu vou trabalhar com vocês. Inclusive, não avisei, mas sábado eu vou fazer um aulão de véspera, tá? Para quem quiser, depois eu vou colocar lá no grupo, né? Um valorzinho, tá? Acho que tá R$ 35, não sei. Se não tá R$ 35, vou fazer por R$ 35 para vocês. Tá? Eu vou fazer um aulão de véspera, sábado. Para quem quer ir a Arraial do Cabo, ou para quem não quer Arraial do Cabo, mas queira participar, eu vou resolver várias provas aqui, tá bom? Inclusive a proposta aí de redação. Depois eu coloco lá no grupo. Mas o que que acontece? Eu acho que não vai exigir tanto, mas é quase certo de que a banca exija um exemplo na redação, tá? Eu preciso que vocês tenham cuidado com isso. É quase certo, porque como é uma prova de nível médio para educação infantil e ensino fundamental, ela pode exigir que vocês apresentem uma atividade a ser desenvolvida com tal turma. Então precisa treinar isso, tá?
Por exemplo, se cai um tema falando sobre a importância da leitura ou a importância da literatura, ela vai pedir que vocês escrevam. Eu vou falando assim, vai que cai, né? De formação, eu tinha falado no último aulão, caiu. Então, ela vai pedir que vocês exemplifiquem uma atividade numa turma de educação infantil que trabalhe com a leitura literária. Aí vocês vão ter que dar um exemplo de uma atividade que trabalhe com isso. Se você está trabalhando lá no ensino fundamental e o tema fala sobre tecnologias digitais, tá? Então ela vai também pedir que você pense numa atividade a ser desenvolvida numa turma de quinto ano que envolva tecnologia digital. Então precisa ter cuidado. Eu acho que possivelmente a banca deve exigir esse tipo de proposta. Eu acho também que eu vou fazer a prova domingo. Eu me inscrevi, mas eu vou ver se eu faço. Tá? Porque eu já tô assim, porque no próximo domingo tem PND e eu vou fazer PND também. Então, eu tenho que escolher quais as batalhas que eu quero lutar. Mas vamos lá. Como quando eu olho aqui para a prova da tarde, o que que teve aqui de relevante? Com base no marco legal apresentado, que aborda as diretrizes para a valorização do profissional da educação, e na reportagem do site Todos pela Educação, que apresenta dados sobre o crescimento do ensino à distância no Brasil e suas repercussões, a banca pedia que vocês escrevessem um texto sobre a qualidade da formação docente e seu impacto na educação básica, desculpa. E que você também falasse sobre os desafios e as contradições entre a valorização do professor e a expansão do ensino à distância. Pedia, né? Pedia que vocês considerassem a contradição entre valorização do professor como princípio da LDB e a queda da qualidade dos cursos de formação docente à distância. Misericórdia, aqui está grande, né? Além do impacto da formação do docente. Leve em conta também o papel do professor do ensino fundamental como agente de transformação e garantidor da qualidade da educação diante dos desafios atuais de sua formação. Esse aqui, eu já não achei que os tópicos fossem tão diferentes, né? Os tópicos, eles dialogam, né? Então, assim, não é como o outro que tinha que falar. Fale do PPP, fale da transição de etapa e modalidade, fale do reconhecimento dos alunos. Aqui, tudo caminha em prol de uma única proposta. Dá para você desenhar, dá para você configurar um pouco mais o texto. Então, o que que era interessante vocês falarem? O tema fala sobre qualidade, sobre formação de professores. E qual é a relação paradoxal que nós temos? A quantidade de professores formados aumentou, mas a qualidade dessa formação, especialmente da formação EAD, não é boa. Então, a LDB, as diretrizes curriculares, o Plano Nacional de Educação, a BNCC, todos esses dispositivos pregam a valorização do profissional da educação. Mas qual é o contraponto? Como que eu vou valorizar a formação, valorizar o profissional de educação, se este profissional não tem uma boa formação? Então, eu preciso comentar sobre o que seria interessante fazer aqui. Que vocês construíssem um parágrafo de desenvolvimento sobre a qualidade, ou seja, quando a gente diz aqui, ó, é, deixa eu ver, tá. O que dava para vocês desenharem nesse tipo de redação? Falar do papel do professor como agente de transformação. Ou seja, cara, falar realmente sobre o professor de uma forma bem, bem direta. Qual é o papel do professor? O que que o professor tem nas suas mãos? Qual é o poder que ele desempenha? E no outro parágrafo, que você desenvolvesse uma relação crítica sobre os cursos EAD na formação desse professor. Porque o texto motivador deixa claro que os cursos EAD não formam bem esses professores. E se não formam bem esses professores, qual é a consequência disso? Qual?
é o impacto de bons professores e qual é o impacto de professores que não são bem formados. Era essa contradição que a gente precisava abordar. Porque a LDB fala da valorização, mas como que eu vou valorizar um profissional que não é bom? Um profissional que não tem boa formação? Era esse ponto de discussão que precisava ser apresentado aqui. Então, esse papel do professor como agente de transformador, né? Professor, argumento não seria os desafios, argumentos dois as contradições. Carol, pode ser. Tá? Aqui eu não estou pensando numa organização mais assertiva como foi o outro. Aqui vocês poderiam pensar sobre os desafios e poderiam falar sobre as questões das contradições, não tem problema. Poderia falar sobre a importância desse professor e falar desses desafios da formação dele, também não tem problema, tá? Foi o que eu disse, não é uma proposta que pede um ponto, um outro ponto, mas um ponto distinto, são pontos que conversam. Então a organização ela vai ficar mais direta do que vocês vão definir. O que não pode deixar de ser dito da valorização desse professor de ensino fundamental, da valorização desse professor da educação básica, que ele é um agente de transformação, porque um professor que é bem capacitado, ele tem a percepção do. Ele tem a percepção de entender o papel dele na sociedade, de ajudar na contribuição de alunos críticos, emancipatórios, que respeitem a diversidade, que entendam a importância da educação na vida deles, que tenham trabalho com a diversidade, com as relações, atuais, que saiba lidar com as demandas que a sociedade nos coloca em prática. Agora, quando eu tenho um professor que não tem boa formação, é um professor que reproduz práticas tradicionais. É um professor que não está preparado para as demandas atuais. É um professor que não consegue entender, se colocar no lugar de um professor pesquisador. Porque se os cursos de graduação à distância não trabalham a tríade do ensino superior, que é ensino, pesquisa e extensão, esse profissional não se coloca no lugar de ser um professor pesquisador. Esse profissional não se coloca no lugar de que ele tenha papel e a contribuição de mudar uma comunidade e um grupo social. Então, era justamente isso que você precisava fazer. É discorrer sobre esse papel transformador que ele tem, que os dispositivos legais valorizam, mas também dessas dificuldades no percurso formativo. E aí, a minha redação, né, eu tentei deixar claro que o que leva esses professores a realizar esses cursos de EAD é a relação da praticidade, do custo-benefício, mas que esses cursos de EAD não aprofundam, não trabalham a proposta pedagógica voltada para o nível superior, que é a tríade do ensino, da pesquisa e da extensão. Então, esse profissional não se vê como um profissional realmente, como um professor pesquisador, que não está preparado para lidar com as demandas da atualidade, com os altos índices de repetência, com o analfabetismo absoluto, com o analfabetismo funcional, né? Ainda traz consigo práticas metodológicas, né, de reprodução, de cópia, de propostas tradicionais. Então era essa abordagem que você precisava seguir ali para defender, tá? Dentro do texto. E o que que é muito importante? No final, professor, e na minha conclusão, cara, não sei o que fazer na conclusão. A sua conclusão aqui, aí você tinha que descer o sarrafo. Descer o sarrafo, né? Descer o sarrafo sem perder a pose, mas descer o sarrafo. Porque olha só, se é o próprio MEC que está mostrando para mim que essa graduação não tá boa, quem é que tem que fiscalizar isso, cara? Quem é que tem que supervisionar? Quem é que tem que criar políticas realmente para garantir que essa educação à distância seja de qualidade, né? Então ele está mostrando o próprio erro e está querendo culpar quem? Então, cabe ao Ministério da Educação, juntamente aos órgãos competentes, fiscalizar, supervisionar os cursos de graduação, os cursos de formação continuada, no intuito de garantir uma formação significativa para esses docentes. É esse tipo? Pode, Tainara, pode sim, sem problema algum. Não tem nada aqui que, que não pode criticar o governo, né?
sempre numa forma bem abordagem, tá? Numa abordagem bem necessária. Aqui não tem como, a gente não tem como fazer uma redação dessa sem criticar aquilo que dá licença para formação. Se os cursos de EAD são ruins, nenhum curso de EAD surgiu do nada, meu filho. Surgiu porque alguém autorizou. E quem autorizou é um órgão público competente. Porque não é um órgão privado que define se vai abrir uma universidade ou não, é um órgão público. Então, cabe ao órgão público ser competente em supervisionar, em acompanhar essa proposta, tá? Então, é interessante realmente fazer esse tipo de manejo, de jogada, tá? Críticas construtivas. Eu, particularmente, achei, não sei vocês, mas vocês também acharam esse tema um pouco mais tranquilo que o tema da manhã? Eu achei bem mais tranquilo, né? Até mesmo ali nas jogadas, nas solicitações, não tinha nada tão absurdo assim para você escrever, né? Dava para você respirar e falar assim: ah, pô, é formação continuada, formação inicial, falar da valorização, falar dos desafios, ok, dá para a gente caminhar. Agora, o tema da manhã, eu achei o tema da manhã muito mais puxado, né? Posso ser que seja só uma impressão minha, mas eu acho que foi aí bem relevante. Pessoal, então Professor, é isso, tá? Então, ó, sugestões que eu vou dar para vocês aí para a prova, para eu fechar aqui que eu tenho que pegar outra turma daqui a 2 minutinhos. Estudem o Plano Municipal de Educação, não esqueçam. É, tema de redação, professor, qual que você aposta? Eu não vou ficar apostando em tema que não tem tanta relevância assim. É importante que vocês entendam. A banca vai trazer um desafio. Qual é o desafio? Organizar o texto. Ponto. Você precisa organizar esse texto. E é essa jogada. Tentar pegar aquilo que ele pede para linkar com uma ideia a outra, tentar articular. Se você é de Cachoeira, se você vai fazer a prova de Saquarema, você tem mais tempo que a galera que vai fazer a Arraial do Cabo agora. Então, já começa a se organizar para isso, tá? E quem faz curso comigo, eu já vou começar também a piorar nas propostas. Não vou ficar pedindo só um, dois, três, não. Agora eu vou meter cinco, seis, sete, oito. Se virem aí para dar conta aí do que precisa ser escrito, né? Eu tô brincando, mas, claro, sempre orientando vocês, dando os caminhos de como a gente pode fazer e de como a gente pode pensar, tá? Tô aí na organização da estrutura do texto. Parte de português. Estudem conjunções, porque pode cair conjunção mais uma vez. Nessa prova não veio, mas é interessante. Estudem acentuação gráfica, tá? Não caiu acentuação gráfica. É, estudem também relações de concordância, dê uma olhadinha aí. Nossa turma de Arreal terminará no sábado? Sim, Kátia, acabou, né? Acabou. Nossa turma finaliza aí no dia do concurso mesmo, tá? Então, não, então fiquem cientes dessas questões. Interpretação de texto, a parte pedagógica. Parte pedagógica aí para quem vai fazer a prova domingo. Teorias da educação, não esqueçam. Projeto político pedagógico, né? LDB. Figuras de linguagem também não caiu, mas tem tempo que o IBAN não tem exigido figura de linguagem, né? Parece que jogou esse conteúdo lá no canto. Pelo que eu olhei das provas de 2025 e 2024, elas realmente não caíram. Mas, caso caia, geralmente é João, metáfora, comparação, João, metonímia. Oi, pode perguntar. deixa eu te pedir, comenta um pouquinho sobre a questão 39. Ai, Qual? negócio de Dessa faltou. prova? Da prova da manhã. Tá, deixa eu dar uma Despetou. olhadinha. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho para ver qual é. Eu vou comentar com vocês na próxima aula, porque essa daqui é bem grande, tá? É bem grande, porque não dá para eu falar assim, dá para falar muito rápido, porque são campos de atuação. E aí vocês vão perceber que tem campos de atuação na educação infantil, campos de atuação no ensino fundamental 1, campos de atuação no ensino fundamental 2, e foi uma parte ali bem específica que ela pegou da BNCC. E já sabemos que a partir de agora precisamos estar cientes sobre os campos de atuação. Quem é que perguntou? Deixa eu ver. Fala aí para mim quem perguntou. Aline, eu, João, Aline, Aline. você tá em alguma turma aqui ou não?
Tô de Saquarema. Ah, então fica tranquilo que eu vou comentar isso com vocês, tá? Tá bom, é porque eu tô no tablet do meu marido, o meu Não, descarregou. pode deixar, que essa aqui eu deixei para comentar que eu preciso dar uma aula disso para vocês. Se eu não me Ah, engano, tá, porque eu nunca, eu eu acho que não é entendi nada quinta-feira. dessa. É quinta-feira. Tá previsto para Tá quinta-feira, tá bom? bom, Tá? obrigada. Pra gente fechar. Kátia, depois você manda uma mensagenzinha para mim, pra gente discutir isso, tá? Pessoal, eu vou precisar fechar, porque eu vou entrar agora para outra turma, tá? Mas era justamente essa proposta que eu queria comentar com vocês. Espero que realmente tenha sido produtivo, tenha sido bacana. A galera que está na prova aí, que está inscrito em Arraial, está inscrito em Cachoeiras, em Saquarema, a partir de quinta-feira a gente vai resolver todas essas provas, tá? Eu vou resolver a prova de pedagogo com vocês, vou resolver a prova de essa prova de supervisor, a prova de educação especial, tá? Faremos aí todas as resoluções, questão por questão, o que que pediu, o que que não pediu, vamos revisar quais são as propostas, tá bom? Então já mandei lá no grupo o cronograma para vocês, né? Das aulas de hoje, de quinta e de sexta, e vou liberar também um aulão para quem quiser participar do aulão de véspera para sábado, tá ok? E muito obrigado aí pela lembrança, e é isso mesmo. Feliz Dia dos Professores para todos vocês, né? Que seja aí um dia incrível de descanso e parabéns por essa profissão tão árdua, mas tão significativa. Estamos à frente dessas demandas, né? E sigamos em prol de uma educação cada vez mais significativa, tá bom? Gente, muito obrigado aí pela presença de todos vocês, tá? E é isso, estamos juntos sempre. Vou colocar, pode deixar que eu vou liberar o PME lá para vocês. Um abraço, pessoal. Beijão, tchau, tchau e até a nossa próxima aula.